Fala, estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy, e o tópico do vídeo de hoje é a quantidade de técnicas de estudos que existem são super confusas e existe uma maneira de interpretar todas essas técnicas. Contexto. Eu estou olhando para o mapa mental que eu criei para esse vídeo, tá? Olha só, eu passei uma época da minha vida onde eu fazia provas todos os dias e às vezes eu fazia 2 ou 3 provas em um único dia. Isso aí tem uma maneira, né, um jeito aí, se você estiver atrasado no seu ensino médio, aí tem essa modalidade aí de, se não me engano, é CEJA ou EJA, alguma coisa assim, para você fazer. E uma coisa interessante que eu levo comigo nesse período que eu passei foi que ao pesquisar, isso era 2015, 2016, ao pesquisar técnicas para que eu conseguisse lidar com aquele volume muito grande de informações, ao pesquisar eu encontrava dezenas de técnicas. E eu falava, beleza, o que eu vou usar aqui? E aí eu achava livros, aí eu achava vídeos, aí eu achava... E aquilo ia me dando uma angústia por pensar o que eu vou usar, o que eu vou fazer, e ao mesmo tempo que eu estou me preocupando com a maneira com que eu estudo, eu ainda tenho que estudar. Porque não valeria a pena me esforçar tanto para uma coisa que não traz assim muito resultado, tá? Eu tirei o óculos aqui porque tava dando um reflexo. Então, agora ler isso aqui vai ser difícil, né? Então, deixa eu passar para você uma maneira, né? Uma estrutura, uma maneira de dar forma, de dar um chão para você que está aí meio perdido, meio confuso, à medida que você tenta encontrar ou buscar técnicas de estudos para ajudar aí, para melhorar o seu desenvolvimento, tá? Primeira coisa, o áudio desse vídeo ele não tá tão bom porque eu tô testando aí um novo formato aqui para ver se eu consigo melhorar essa produção para você, tá? Então, nos próximos eu vou melhorando. Então, olha só, primeiro de tudo, você precisa dividir de um ponto de vista de planejamento o seu estudo em pedaços, tá bom? Então, a gente está tentando o que nesse momento aqui? A gente está tentando estruturar as ações que serão feitas. Então, serão sempre as mesmas ações. E aí, o que vai mudar? É o que será feito. Adriano, não entendi. Olha só. Eu divido a sessão de estudos. Primeiro, o que é sessão de estudos? Eu sentei para estudar hoje. Aí hoje eu vou estudar português, matemática e história, digamos. Então, vamos pensar na escola. Eu tenho lá 4 aulas por dia, cada aula de 50 a 140 minutos, né? Aquelas aulas maiores aí de 2 horas, por aí vai. E aí, cada uma dessas aulas eu chamo de sessão de estudos. Por quê? Porque aí vai facilitar para você tomar decisão, tá? Não tem muita coisa mágica, não. É tipo, se eu chamo de sessão de estudos, eu me pergunto, o que é uma sessão de estudos? O que tem numa sessão de estudos? Então, para mim, o que tem numa sessão de estudos? Existem 3 fases. Então, dentro da sessão de estudos, vai ter antes da sessão, durante a sessão e depois da sessão. Beleza? Então, olha só. Eu vou estudar hoje. O que eu vou estudar? Vou estudar português, matemática e história. Show de bola. São 3 sessões de estudos. E aí eu tenho que fazer um trabalho antes. Qual que é o trabalho antes? É fazer um pré-estudo, tentar entender muito bem e aplicar o MAP lá para quem já foi meu aluno do método Aprender de Primeira. Então, aplicar uma coisa para tentar fazer uma busca, construir na minha cabeça uma ideia do que é aquilo que eu vou estudar hoje. Eu vou estudar sobre a Primeira Guerra, vou estudar sobre isso, vou estudar sobre aquilo. Não quero entender agora, eu quero só me colocar a ponta do pé na água, entendeu? Antes de mergulhar. Começar a entender o que de fato eu vou atrás, eu vou tentar aprender. Show de bola. A partir do momento que eu faço a preparação para a aula, ou seja, gasto 5, 10 minutos lá
tentando entender, talvez leio alguns exercícios, não respondo, só leio os exercícios para setar a minha cabeça assim para, então é esse tipo de resposta que eu preciso buscar, eu vou para a aula, seja aula física, aula digital, leitura, etc. A partir do momento que, por exemplo, eu fiz até um curso no passado de leitura dinâmica, que era isso, né? Antes de começar a ler, o que você tem que fazer? Se você já fez um curso de leitura dinâmica, você sabe, faz a pré-leitura, que é o quê? Uma preparação para a leitura. Por quê? Porque leitura por prazer é uma coisa, leitura para aprender é outra coisa, tá? Então, olha só, você passa na primeira sessão de estudos, uma coisa. Dentro dela, puxam 3 coisas. A primeira delas é o antes de estudar. Durante os estudos, o que você vai prestar? Você vai precisar prestar atenção na aula. Então, estão sendo ditas algumas informações. Essas informações, elas vão fixar na sua memória. Deixa eu mudar. Essas informações vão fixar na sua memória? Ponto de interrogação. E a resposta é sim. Todas as informações que, por sorte, vão fixar na sua memória, não precisa mais de esforço. Elas vão fixar na sua memória e pronto. E as outras, né? É aí que entra um pouco mais de técnica. O que eu faço para que as informações que naturalmente não vão fixar na minha memória, o que eu faço com elas? E aí você tem as anotações, aí dentro de anotações, os tipos de anotações, você tem a identificação da ideia principal, você tem a identificação de evidências e de conclusões que estão sendo setadas pelo material, pelo professor, etc. Tá entendendo? Isso aí é o quê? São coisas que, se você for treinado, você já consegue identificar. Então o professor tá falando, em vez de você você vai estar. Isso daí que ele falou agora é uma evidência. Ele já me passou a conclusão? Não me passou ainda. Show de bola. Então, por exemplo, eu tinha uma aula de administração que o cara tava falando, essa daqui são as fases lá da pirâmide de Maslow. Então, Maslow foi aquele psicólogo que fez essa pesquisa, ele influenciou bastante a área do behaviorismo e blá 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 e blá blá blá. Aí ele mostrou a pirâmide e foi explicando. Aí eu fui entender, beleza, essa é a pirâmide de quem? De Maslow. Coisa muito simples. Pirâmide de Maslow, show de bola. Então a pirâmide de Maslow tenta prever os estágios do desenvolvimento humano, ou pelo menos uma tentativa de identificar que fases que são essas. Aí você, entendi. Então a utilidade dessa coisa que está sendo dita é para aquilo, segundo o pensamento desse cara. E aí você pode desafiar essa ideia, né? Será que é mesmo? Será que o meu professor não é enviesado? Ou é enviesado? Tá entendendo? Você consegue desafiar na sua própria cabeça. E aí você tem que buscar mais informações para tentar justificar o que você está reafirmando a partir do que você está vendo. Entende? Então, se você faz esse trabalho mental, esse trabalho cognitivo, ao longo do consumo do conteúdo, aí quando você ir para a fase final, que é a fase de antes, durante e depois, você já consegue fazer o quê? Revisar o que foi anotado, tá certo? Fazer uma preparação para o material de revisão, e aí essa preparação vai depender de algumas coisas. Sei lá, eu estou estudando para uma prova, então o material de revisão vai ser exercício. Por quê? Porque uma prova quer saber o quê? Uma prova, né? O objetivo de uma prova é saber se você responde a questão corretamente, entendeu? E aí, se for uma prova de interpretação, é responder questões relacionadas à interpretação. Se for uma prova... Tá entendendo? Então, é basicamente isso. Aí você faz a preparação do material visando a prova que você vai fazer. Não, é uma coisa mais de autodidata, eu estou fazendo um curso porque eu estou querendo melhorar minha carreira, etc, etc. Então, beleza. Então, o tipo de anotação que você faz, ele tem um tempero, ele tem um quê, né, de tentativa de levar você a pensar, de levar você a refletir, porque quanto mais reflexão, mais aprofundado é o seu conhecimento a respeito daquele material. Então, olha só, eu estou aqui estudando, blá blá blá, fiz a anotação, deu 3 folhas de anotação, cheguei em casa, vou fazer a revisão. Vou fazer a revisão de matemática, de português e de história. Peguei o material para fazer a revisão, o que eu faço agora? Eu leio o material e aí eu penso, o que eu vou fazer? Eu li o material, aí agora eu tenho que... Minha cabeça tá assim,
eu quero lembrar disso no futuro. Então eu preciso de criar uma lista de perguntas para fazer flashcard, digamos, porque é um material muito denso, de história, por exemplo, ou as fórmulas lá de matemática, ou exercícios que são complexos, mas são de fixação, ou seja, são aqueles exercícios exemplo, né? Um exercício só que faz você integrar várias ideias diferentes no ramo da matemática. Você provavelmente já viu sobre isso. Eu tô vendo que meu celular tá começando a pender. Então, você entendeu? A sessão de estudos tem 3 fases, e aí você consegue pegar tudo que você vai aprendendo de técnica, seja aqui, seja em outro canal, outro livro, etc. Você consegue juntar e ligar ali. Então, eu vou aprender mapa mental. Onde que eu vou usar? Beleza, eu vou fazer a anotação e eu posso usar o mapa mental durante os estudos. Beleza, mas aí eu também posso usar o mapa mental depois dos estudos, quando eu for revisar. Então eu vou revisar e eu faço o mapa mental antes de ler o material para refixar. Refixar existe? Para fixar novamente as informações que eu tinha estudado, para relembrar, para recordar. Eu tô numa fila, eu tô aqui, eu posso criar um mapa mental no meu celular, só para mim ir fazendo uma inferência, não, uma recordação ativa daquele material. Entende? Então, as técnicas vão auxiliando o seu processo. E o processo é o que eu chamo de linha reta. Primeira sessão de estudos, e aí as fases da sessão, e as técnicas dentro de cada fase. E as técnicas servem ao propósito da fase, entendeu? Então, o mapa mental que você usa durante os estudos é diferente do mapa mental que você usa após os estudos. Não é porque e blá blá blá, não é porque é assim que deve ser, mas é uma maneira que eu identifiquei de que facilita. Então, você está no ônibus, você pode revisar com o flashcard, ou com o mapa mental, ou com o celular, ou com vídeos, ou blá blá blá. Mas, se você usa o que eu estou te falando aqui, vai ficar muito mais fácil de você identificar. Então, eu estou no ônibus, já que eu vou para o ônibus, eu levo uma ficha de flashcard no meu bolso, ou no meu celular. Ou já deixa o aplicativo de mapa mental no celular, para quando tiver um tempo. Entende? E aí vai deixando a coisa mais orgânica, mais parte da sua vida. E, recado final, eu fiz um livro, 20 páginas, explicando 3 passos para você memorizar com maior facilidade as informações que você estuda. Você pode pegar essas técnicas e colocar ali na fase 3, que eu te expliquei agora. Eu coloquei o link aqui embaixo para você ir lá conferir. E eu quero que você leia esse livro e me fale. Pô, gostei, não gostei, queria que tivesse isso, queria que tivesse aquilo. Eu posso alterar e ir melhorando ele nas próximas nível 1, nível 2, né? Eu vou melhorando ele com o tempo. Você pode conversar, você pode se perguntar, pô, Adriano, onde que eu comento isso, que eu falo isso? Você pode falar aqui embaixo ou lá na comunidade. É um grupo aberto para todos os inscritos aqui do canal. Lá no Telegram, você pode clicar lá e falar comigo, tá? Por esse vídeo é isso. Espero que tenha sido útil para você. Eu vejo você amanhã. Tchau.